Este mês de maio é o mês de ênfase em família. E uma família fortalecida é uma sociedade também fortalecida. E como é importante falarmos e refletirmos de como a nossa família está vivendo os princípios de Deus, aquilo que Deus sonhou, planejou para nós. E não é somente para você que talvez já tenha sua família, você que já casou, você que tem os seus filhos, talvez os seus netos, mas todos nós que estamos aqui, porque todos nós que estamos aqui fazemos parte de uma família. Seja você também solteiro, que ainda não casou. E sabemos de como a família nos últimos anos ela tem sido atacadas por valores que não condiz com a palavra de Deus. Com alguns que têm se levantado, e parece que quando alguém começa a falar sobre família, de como fortalecer uma família, de como o casamento deve ser à luz dos olhos de Deus, como formar homens tementes a Deus que amem a sua família, como no caso dessa semana do ator, melhor dizendo, que divulgou sua palestra aí sobre a questão do homem, do papel do homem, de como o homem deve amar a sua família, como deve amar o seu filho, e que foi brutalmente atacado nas redes sociais. E a verdade é que, se você defende a visão bíblica para a sua família, pode ser você sendo atacado também, por pessoas que não pensam do mesmo jeito, por pessoas que não têm os mesmos valores que você, que pessoas que não têm o mesmo valor bíblico. Mas nós precisamos continuar firme naquilo que nós acreditamos, naquilo que a Bíblia diz para nós, como valores cristãos, para uma família cristã, de viver esses valores. Por isso o tema deste mês é família enraizada. Uma família enraizada é aquela que é sustentada por valores sólidos, profundos, enraizados, que não vem dela mesma, que, como nós cantamos, vem da rocha, que é Jesus, que é construída em Jesus e não nós mesmos, mas em Jesus. E aí, o Salmo 1, versículo 1, 6, fala dessa pessoa enraizada. Veja comigo. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita o quê? Dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E esse salmo, ele fala como é feliz, como é bem-aventurado, como é abençoado aquele que não segue a conduta dos ímpios, ou seja, daquelas pessoas que não seguem a vontade de Deus, que não quer a vontade de Deus para ela mesma, mas ao contrário, segue o conselho, o caminho, a conduta de Deus, da palavra de Deus. Ainda mais é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não secam, como o texto vai dizer. E aqui, fazendo uma comparação, então, aquele que segue o caminho de Deus, que vive os princípios de Deus, e aqueles que não seguem. Mas eu quero ler mais um salmo com você, o Salmo 128. Ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor,
E o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Todos esses salmos mostram uma pessoa enraizada nessa questão de uma árvore aqui. Está com suas raízes profundas. E uma pessoa enraizada é aquela que floresce, que é saudável, que é abençoada. Toda a sua família é feliz, toda a sua família é abençoada, como o texto vai dizer aqui do Salmo 128. A verdade é que uma família enraizada é aquela que tem raízes. E raiz em quem? Em Jesus. Em Jesus. Porque somente em Jesus nós temos vida. João 15 fala sobre isso. Jesus dizendo que Ele é a videira. E que estando nele, nós temos vida. E sem Ele, não temos nada. Só raízes doentes, seca, que não tem vida, uma família que não é saudável. Então, quando nós estamos falando em enraizados em Jesus, quando a nossa família está enraizada em Jesus, ela floresce e dá fruto. E que fruto é esse? O fruto de ser luz neste mundo. O fruto de mostrar para as outras pessoas como é uma família saudável. Uma família enraizada em Jesus. Então veja que uma família abençoada é uma família saudável. E é interessante porque nós vivemos em tempos de aparência, que parece uma família feliz, que parece uma família saudável, que parece uma família abençoada. Por isso esse tema de hoje, família enraizada, família abençoada. Mas quando nós vemos ao fundo, não é bem assim. E eu sei que cada um de nós temos nossos problemas, nossas dificuldades. A verdade é que não existe família perfeita. Talvez para você a sua família é perfeita. Mas a verdade é que não existe. E infelizmente alguns acabam usando máscaras, mascarando os seus defeitos, mostrando talvez mais as qualidades do que os seus defeitos, para tentar disfarçar quem nós somos de verdade, quem nós somos como família. E muitos estão vivendo assim, de ilusões. Não uma família abençoada, mas uma família talvez de ilusões. E talvez você conheça pessoas assim. Talvez você conheça famílias assim. Casamentos de mentira, que vivem discutindo ou escondem fatos para o outro, com medo de conflitos. Tem famílias que vivem assim. Talvez em pé de guerra. Que os vizinhos, todo mundo escuta. Mas talvez famílias que nem se escutam que tem conflito. Porque talvez a pessoa não fala aquilo que está machucando, magoando. Ela esconde, com medo do conflito com o outro. Com o cônjuge, com o pai, com a mãe. Pais que não conversam com seus filhos. Filhos que não têm intimidade com seus pais. E ainda mais quando chega a idade dos adolescentes. Adolescência. Que parece que se afasta. Famílias que parecem que fazem tudo certinho, como vir à igreja, mas talvez estão afastadas, talvez estão vivendo separadas, até mesmo de Jesus. Então não parece uma família abençoada, parece uma família enraizada. E eu espero que aqui na nossa igreja, nossas famílias não sejam assim. Mas talvez a gente conheça pessoas assim, famílias assim. Então, parece uma família saudável, mas falta algo. Parece uma família abençoada, mas falta algo. E aí nós não podemos viver dessa ilusão, nós não podemos ignorar o que precisamos ser mudado, o que precisa ser mudado. E eu volto a repetir, famílias perfeitas aos nossos olhos não
Existem, mas podemos construir nossa família ao pé de Jesus, que é a rocha, construir a nossa vida em Jesus e aprender como nós podemos ser essa família abençoada que Deus deseja para nós, como Deus abençoou tanto um casal na Bíblia que nós vamos ver hoje. Ele deseja também abençoar a minha casa e a sua casa também. Amém? Quero ler um texto então com vocês, de Gênesis 12, do 1 ao 9. Que diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhes mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do Calvário de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Essa história é muito conhecida de quase todos nós. Aqui conta a história então do chamado de Abraão, onde Deus chama ele, ali onde ele está, na sua terra, no meio dos seus parentes, para mostrar para ele um lugar onde seria dele e de toda a sua descendência. E detalhes aqui, porque o Abraão, ou Abrão, como nós lemos aqui, tinha 75 anos, e sua esposa com 65. Mas Deus promete em sua velhice um filho, o filho que eles não tinham. O filho porque a Sara, ou Sarai, era estéril, prometendo um filho para ele. Então, para aquela família faltava algo, um filho. E para você? Sabe que te falta algo? Falta algo para a sua família? Talvez um filho? Uma casa? Um novo emprego? Mais união? Quantas vezes é que Abraão e Sara não ficaram pensando: por que nós não temos filhos? Por que o Senhor não nos deu filhos? Talvez também, você talvez fique pensando: por que essas coisas não acontecem comigo? Por que acontece com o outro? Por que algumas coisas que tanto eu quero não acontecem? Tanto desejo não acontece na minha vida? Quando vai chegar a minha hora? Talvez como Abraão e Sara, nós achamos que o tempo já passou. Eles eram idosos. Para a biologia não tinha mais chance. Talvez eles estavam conformados, dizendo: tá bom, não veio. E muitos de nós, talvez também, nós estamos conformados com algumas situações da nossa vida. Até mesmo achando: não tem mais jeito, não tem mais chance, já passou, não era para acontecer. Mas a verdade é que, como Deus fez um milagre na vida de Abraão e Sara, Ele pode também fazer na minha vida e na sua vida. Ele pode fazer na minha casa e na sua casa também. Ele pode fazer com nossa família, que a nossa família esteja completa, sem falta de nada. Porque a verdade é que quando Jesus está na nossa casa, na nossa família, não falta mais nada. Nós temos tudo. E é interessante que Deus chama Abraão para uma terra e promete algo para ele, como nós lemos. Fala: eu farei de você uma grande nação.
E ele não tinha filhos. Não só o chamou, mas deu algo que faltava para ele. E é interessante porque quando Deus nos chama, não só nos chama, mas nos dá tudo que nós precisamos. O texto diz: eu abençoarei. Abençoaria não só com o filho, mas com tudo. Ele seria conhecido como um homem abençoado, sua família seria conhecida como uma família abençoada. Imagina você sair na rua aí, o pessoal falando: ó, essa família é abençoada, hein? Deus estaria prometendo então cuidado, proteção, a presença constante na vida deles por onde eles forem. Tornaria ele famoso. E aqui não é só rótulo, como hoje em dia nós vemos, mas revela o caráter. Não é só fama, mas é uma estima social. E é interessante porque quando nós lemos no capítulo 11, vemos os construtores construindo uma grande torre. E aí, eles constroem para quê? Para ser famosos, para ser grande. E Deus está dando isso tudo para Abraão, falando: você vai ser famoso, você vai ser grande. Não só você, mas os seus descendentes. Seria famoso porque é conhecido como pai de nações, profeta, amigo de Deus. Esse era Abraão. Ele diz: se tu uma bênção. Deus abençoaria Abraão, e Abraão seria o portador então dessa bênção para os demais também. Iria abençoar os que abençoarem e amaldiçoar os que amaldiçoarem. Através de Abraão, outros seriam abençoados. E hoje, através de Cristo, nós somos abençoados. Quem se pusesse a Abraão, estava também se opondo à promessa feita a Abraão. Todos os povos seriam abençoados por causa de Abraão. Todas as famílias seriam abençoadas. E é interessante porque Abraão faz essa referência a Jesus, mostrando que hoje todas as famílias em Jesus somos abençoadas. Todas as nações que têm o único Deus e Senhor se tornam abençoados, se torna povo de Deus. Então a verdade é que Abraão, ele acreditou. Abraão saiu daquela terra, foi com toda a sua família para uma terra que iria mostrar para ele, e as promessas de Deus se cumpriram na vida dele. E a pergunta é: quando nós queremos ter uma família abençoada? Escutei amém, não? Quantos estão dispostos a pagar o preço para ter uma família abençoada? Amém. Essa foi mais forte. Porque aqui está a questão. Porque muitas vezes a gente quer uma família abençoada, queremos filhos abençoados, mas e pagar o preço para isso? E é por isso que eu quero terminar então, como nós podemos ter essa família abençoada. E eu quero dizer em primeiro lugar que uma família abençoada está disposta a fazer mudanças. A fazer mudança. Para ter uma família abençoada é necessário mudar. Quais são as mudanças que precisam ser feitas para que a sua família seja uma família abençoada? Deus disse para Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 1 que nós lemos. E a verdade é que nós queremos ser abençoados, mas e mudar? E mudar. Já pensou? Abraão, com 75 anos, saindo do seu lar, do meio dos seus parentes, da proteção, do cuidado dali, para uma terra que Deus iria mostrar para ele, que ele não conhecia. Talvez se conhecesse, você ia falar: eu não. Eu estava escutando essa semana o governador de Minas, o Zema, né? Ele dizendo que com 50 anos
ele mudou de profissão. E até o Vilela, que é do podcast Inteligência Limitada, ele dizendo, eu também mudei com 50 anos de profissão. Tive que mudar. Isso quer dizer que mudanças não existe idade. Às vezes a gente acha que a gente está velho para mudar. Às vezes a gente acha que não dá mais tempo. Às vezes a gente acha que porque a gente tentou 1, 2, 3, é melhor então ficar na mesma e não mudar. Mas a verdade é que a mudança não tem tempo, não tem idade. Todo momento nós podemos fazer isso. A qualquer momento. Veja que mudança ela exige sacrifício. E aqui a pergunta é se todos nós queremos fazer sacrifício. Pagar o preço, como eu disse. Queremos mudança, mas sem sacrifício. Queremos a nossa vida, que a nossa vida mude. Queremos que o país mude, que a nossa família mude. Mas estamos prontos para pagar o preço, o sacrifício. Pensa no sacrifício que Abraão teve que fazer para mudar. Não foi fácil. Quantas vezes ele não teve que mudar? Ele sai de Ur, ele vai para Arã, depois ele passa por Siquém, por Betel, por Neguebe, aí ele faz a burrada e fala assim, vou para o Egito. Aí o Egito não era o lugar dele, ele tem que voltar de novo para Canaã, outros lugares ali onde ele estabeleceu, que nós vemos em Gênesis. E é interessante porque eu já contei essa história aqui, e sempre faz me lembrar da minha família, porque até os 15 anos eu mudei de muitas casas, de muitas cidades e de alguns estados. Para quem não sabe, eu não nasci no Paraná, nasci em Guarulhos, São Paulo, e a gente fez algumas mudanças aí. Já morei até quando era pequeno em Santa Catarina. E nessas idas e vidas do Paraná a São Paulo, né, de morar lá em Guarulhos, e depois morar aqui no Paraná, de ir lá para o interior de São Paulo, de voltar lá para Guarulhos, de ir de novo para o interior de São Paulo. Depois, em 98, eu estive aqui em Paranavaí. Eu me lembro que a gente morava aqui, ó, nessa rua aqui mesmo, pertinho da igreja. Aí, eu não sei hoje onde que era. Se era do lado da igreja, ou se era na quadra da igreja, melhor dizendo, ou se era na quadra de cima da igreja, mas era ali perto. A gente morava. Depois sair daqui para outra cidade, Santa Fé, morar ali no sítio, depois voltar no ano de 2000 para ficar até aqui. Depois de 2010 ir para o seminário, Maringá, casar e voltar aqui, onde eu estou. Então veja que alguns sacrifícios, algumas mudanças, que nem todos gostam, mas é necessário. E o que você precisa mudar para que a sua família seja melhor? Mais unida, mais forte em Jesus. O que você precisa mudar para que vai ser um sacrifício para você, que vai ser difícil para você, que você vai precisar abrir algo, mas é necessário para que tudo ganhe. E não só você, mas toda a sua família ganhe. Quais são os hábitos que você precisa mudar? Talvez hábitos egoístas. Sabe aqueles hábitos que a gente só pensa em nós, no nosso tempo? Agora é meu momento, agora é meu tempo. Quais são os vícios que você precisa abandonar? E aqui os vícios não é escandalosos, mas talvez de linguagens, do jeito de você lidar na sua casa, de comportamento, que agride o outro, que afeta o outro. Quais são os pontos que precisam de mais atenção? Talvez com o seu cônjuge, de dar mais atenção, talvez na criação dos seus filhos, com os seus pais, essa intimidade, aumentar a intimidade. Então, mudança exige coragem. Eu e você, nós precisamos executar essas mudanças na nossa vida. Porque não é só a gente pensar, mas também ter coragem para fazer. Coragem para dizer, eu preciso mudar.
Abraão teve coragem para romper com o sistema de valores e falar: eu preciso seguir a voz de Deus. E será que eu e você nós temos coragem para essas mudanças na nossa vida? Coragem de dizer sim para Jesus? Coragem de dizer sim para aquilo que Deus deseja fazer em nós? Coragem para dizer não ao pecado, nossa própria vontade, para o nosso próprio egoísmo, mas fazer a vontade do Senhor? Coragem para você falar assim: eu quero viver os sonhos de Deus na minha família? Mudança exige ação, e é óbvio. Mas quando nós falamos: não, eu vou agir, e agimos. O fato é que nós queremos mudança em nossa família, mas poucos querem agir para que isso possa acontecer, para que as mudanças possam acontecer. Abraão não só quis mudar, mas ele agiu em fazer. E é interessante porque muitas pessoas, eles querem assim: eu quero que meu cônjuge mude essa atitude, mude esse hábito, eu não gosto disso. Mas e quando é conosco? Quando é a gente? Será que a gente está disposto a mudar? Muitos querem que seus filhos mudem com essas atitudes, sejam pessoas melhores, mas será que eu e você também estamos dispostos a mudar? Para você que acha que não tem tempo, que acha que passou, é interessante porque Deus chama Abraão com 75 anos. Ele enfrenta várias coisas e ele morre com 175 anos. Com quantos anos Abraão andou com Deus? Fez a conta aí? 100 anos. 100 anos experimentando as mudanças do Senhor na vida dele. Então, ainda dá tempo para que você possa mudar algo que talvez está afetando a sua família, de ser mais abençoada por Deus. Basta eu e você querer. Segundo, uma família abençoada está disposta a obedecer à voz de Deus. Para ter uma família abençoada é necessário obedecer. O texto fala assim: como lhe ordenara o Senhor. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Ele tinha 75 anos quando fez isso. A Camila sempre fala para as nossas filhas que existe bênção na obediência. É claro que obedecer a Deus não é a questão de você falar: vou obedecer porque eu vou receber recompensa. Que ver minhas filhas obedecer alguma coisa e falar assim: vai ter uma surpresa. Aí elas, falam: tem que pegar aquilo ali. Não, vai ter surpresa. Já pega na hora. Mas a obediência não é dessa forma. Não é por causa das recompensas que nós ganhamos, mas é olhar para aquilo que Deus está falando para a gente e crer que é isso mesmo, que é o melhor para nós. Então, Deus falou: sai e vá, e Abraão obedeceu. E é interessante porque quantas vezes Abraão obedeceu a Deus? Não foi só uma vez, foi várias, quando a gente vê a história dele. E a pergunta que nós devemos fazer é se nós iremos obedecer a Deus, mesmo que venha a ser contra a nossa vontade, a vontade que eu tenho para mim e para minha família. É por isso que a obediência exige o quê? Renúncia. Renúncia do eu, renúncia de achar que nós estamos certos, que a gente que sabe que é o melhor. Tem um teólogo e professor chamado Balmer. Ele diz que não há fé sem obediência, nem obediência sem fé. Essa é a verdade. E presta atenção aqui, para que você possa ter uma família abençoada, você está disposto a obedecer à voz de Deus? Deus falando: faça isso, faça aquilo, segue nesse caminho, segue nessa atitude, mude essa atitude, mude o seu coração, porque essa é a grande verdade. A obediência de Abraão exigiu submissão a ele. Sujeitou, dizendo: Deus tem melhor,
Se eu ficar aqui, ele não vai ter o melhor. Talvez eu vou ter algumas coisas aqui, com meus parentes, mas a submissão dele fez com que ele falasse assim, Deus tem o melhor para mim. E o melhor dele não foi as coisas que ele recebeu, porque ele recebeu muita coisa. Mas a presença do Senhor na vida dele. Então, será que nós estamos nos sujeitando, nos rendendo, nos submetendo à vontade de Deus ao ponto de deixar Jesus ser o Senhor? Até mesmo na nossa casa? Obediência exige dependência. É você depender totalmente. É você depender totalmente de Deus. Abraão saiu e ele saiu da sua casa dependendo que Deus mostraria o melhor para ele. Você depende, você crê que Deus tem o melhor para você? E se você crê, você possa depender disso, de todo o seu coração. E para a gente terminar, uma família abençoada, ela está disposta a confiar no melhor. Confiar no melhor de Deus. Está disposta a confiar no melhor de Deus. Então, para ter uma família abençoada, é necessário confiança. E Abraão é interessante porque ele confiou que Deus tinha o melhor. Em Gênesis 12:5 diz assim: levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiu para a terra de Canaã e lá o quê? Chegaram. É interessante porque Abraão confiou tanto, ele obedeceu à voz de Deus, que ele não só foi, mas ele levou quem? A sua esposa, levou seu sobrinho, levou todos os seus bens, tudo que ele possuía. E a minha pergunta é, se você não confia em Deus, você ia levar tudo? Você ia se arriscar? Sem confiança? Sem confiar que Deus ia sustentar, cuidar de você? Que Ele ia estar te protegendo? Então Abraão não só confiou em Deus, mas ele depositou toda a sua confiança que Deus estaria cuidando dele em todo o trajeto. E aqui essa confiança exige intimidade. Abraão tinha essa intimidade com Deus, porque no decorrer do texto vai falar que Abraão construiu vários altares. Por onde ele for, ele construiu um altar de adoração a Deus, de agradecimento a Deus, de intimidade com o Senhor. E somente quando a gente tem intimidade com Deus, a gente confia. Quando você tem intimidade com uma pessoa, a pessoa fala, eu vou, você confia. Vou fazer, você confia. Porque você sabe que ela faz. Porque você sabe que ela vai agir. Confiança exige enfrentar os medos, seguir em frente. Já pensou quantos medos Abraão não teve que enfrentar? Medo do deserto, dos perigos do deserto, medo da morte, medo de se encontrar um lar ou não, medo do destino incerto, porque não sabia para onde estava indo, medo das pessoas que estavam indo com ele, se elas iam chegar bem ou não. É claro que talvez na nossa mente a gente pensa assim, mas quando a gente confia de todo o nosso coração, não há essas dúvidas, mas a confiança que Deus está nos cuidando, está nos protegendo. Então confiança exige fé. Abraão é o pai da fé. Ele é considerado aquele que creu sem ter visto tudo que Deus fez por intermédio dele. O que diz Hebreus 11, 8 e 10? Vamos ler junto para vocês acordar? Diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. O 10, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo... Amém? Pela fé, ele obedeceu. Pela fé, ele executou mudanças. Pela confiança em Deus, ele creu no melhor, que Deus tinha melhor
Pela fé, Abraão creu que receberia as promessas do Senhor. Pela fé, acreditou que o novo de Deus viria sobre a sua vida. Pela fé, confiou que sua vida e sua família estavam nas mãos do Senhor. Pela fé, creu na segurança de Deus, que em Deus estava seguro. Pela fé, acreditou que seu futuro estava seguro e que Deus tinha um futuro melhor para ele. Pela fé em Deus, em Jesus. Então a nossa confiança deve estar em Jesus e mais nada. Porque se a nossa confiança estiver em Jesus, estaremos seguros, confiantes, e o nosso futuro estará seguro em Jesus. Nada mais que isso. Eu quero terminar, quando o pessoal chega aqui do louvor, dizendo que a verdade é que nós queremos ter uma família abençoada, mas às vezes sem fazer nada. Não dá. Vai exigir mudança, vai exigir obediência, confiança. Eu e você, nós precisamos fazer as mudanças necessárias para ser uma família abençoada. E eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento e que você pensasse agora: quais as mudanças que eu preciso fazer na minha vida para que a minha família possa ser essa família abençoada, enraizada em Jesus? Não pense no outro. Não pense no seu filho, sua filha, no seu cônjuge, nos seus pais. Porque talvez você pense: eu tenho que mudar isso nele ou nela. Mas pense em você mesmo. Se você está disposto a pagar o preço para essa mudança. E quais são essas mudanças que você precisa fazer? Talvez até mesmo no seu dia a dia, de estar mais perto do outro, de dar o passo à frente, de conversar, de elogiar, de não só criticar. Quais as mudanças? Eu e você, nós precisamos obedecer a voz de Deus, aquilo que Deus está nos mostrando a fazer. Obedecer a voz de Deus nessas mudanças que Deus está nos mostrando. Porque talvez a gente ache: é da minha cabeça, eu acho que não é Deus falando comigo, não. E a gente deixa para lá, não executa as mudanças. Mas Deus está falando: vá, faz. Dizendo para mim e para você: eu estou com você. E eu e você, nós vamos confiar que Deus tem sempre o melhor para nós, para a nossa família. Dizendo: eu vou estar com você para você enfrentar os seus medos. Dizendo: vou estar com você para que você possa fazer as mudanças necessárias. Confia, descansa, entrega, mas age, mas faça, porque é isso que Deus deseja de mim e de você. Quer ter uma família abençoada? Então que possamos olhar para Jesus e que Jesus possa nos mostrar tudo aquilo que a gente precisa mudar. É isso que eu oro. Eu peço por mim, pela minha família. Peço por cada um aqui, Senhor Jesus. Eu oro por cada família aqui, Senhor Jesus. Talvez não tenha a família toda aqui. Talvez alguém está faltando. Talvez até mesmo está faltando alguém ser salvo. Está faltando alguém conhecer a Ti, Senhor Jesus. Eu oro, Senhor Deus Pai, para que essa família possa ser completa em Jesus.
tendo Jesus no coração, na vida, na família, sendo o Senhor e Salvador, Deus. Talvez você precise dar esse passo e dizer: eu quero que a minha família seja abençoada, e é por isso que eu quero ter Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. Porque a mudança começa comigo, começa com você. De ver você nas mudanças que você está fazendo, de querer mais de Jesus, as outras pessoas vão querer também. Essa semana eu estava escutando um testemunho de alguém falando que alguém foi lá, disse sim para Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, está caminhando nos caminhos do Senhor, e o restante da família também está vindo. Então não é só orar, é a gente agir também. Por isso eu oro, Deus, abençoe a cada família, a cada lar aqui, Deus, em nome de Jesus, Deus, e nos mostre aquilo que a gente precisa mudar para ser tudo aquilo que o Senhor deseja para a minha família e para a família de cada um aqui, Deus. Peço pelas bênçãos do Senhor em cada lar aqui, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém?